Cara, eu tava vendo aquela situação ocorrida com a Carla Zambelli e os amigos dela e um militante petista negro ali no entorno da Avenida Paulista, né? Eu havia visto diversos não, foram apenas dois vídeos. Tem um em que ela relata o que aconteceu, né, segundo ela. Mas eu tava pensando assim, cara, se você fizer uma comparação entre quem se ferrou mais em relação ao Zambelli, em relação a esse militante negro petista, aí foi ela, cara, ela quem se ferrou mais. E por motivos óbvios. Ó, primeiramente, o sujeito petista, o sujeito de qualquer outra vertente da esquerda que vem provocar bolsonarista, ele geralmente não tem muito a perder. Inclusive, se ele acabar, de certa forma, sendo agredido, ele vai se vitimizar. E então, aí você pega esse tipo de situação, você pega que a Zambelli, como já tem uma experiência grande enquanto papagaio de pirata do presidente Bolsonaro, e que já vivenciou algumas situações justamente de provocação, né, do outro lado para cima, ou dela ou do presidente, ela já deveria estar vacinada em relação a isso aí, cara. Já deveria ter reagido direito, né? Ou seja, ignorado o cara. Ela deveria desde o começo ter ignorado o cara. Tá certo que eu não vi o vídeo em que justamente havia começado a discussão. Eu sei que o pessoal discutiu antes de rolar aquela correria, de rolar o tiro, blá 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 blá. Eu confesso que não vi. Eu estou procurando aqui, mas ainda não vi, né? Mas se você, vou repetir aqui, se você fizer uma comparação dentre ambos, cara, ela quem mais errou, ela quem se ferrou mais. E além do mais, foi uma confusão ocorrida em um sábado, antecedendo o segundo turno das eleições. Aí você vê como é que a Zambelli tá toda errada, cara. Ela tava toda errada na situação. Por mais que ela tivesse um pouco de razão, tipo que reagir às provocações dele, cara, ela estava errada, né? Eu notei que muita gente falou que ela havia sido agredida, teve gente dizendo que ela havia tomado uma cotovelada de alguém, mas, cara, pelo que eu vi nesses dois vídeos aí, ela não havia tomado cotovelada nenhuma. Eu sei que o pessoal estava discutindo com esse militante petista, que inclusive estava acompanhado, né? O que perto de um meio-fio, né, justamente da esquina com a Alameda Lorena com outra rua, a qual eu não lembro o nome. Aí a Zambelli, aparentemente, ela tropeçou justamente nesse meio-fio, né? O sujeito aproveitou para correr, né? E o pessoal correu atrás dele. O pessoal correu atrás dele. Um dos seguranças da Zambelli, um gordo. Inclusive, cara, você excetuando a Zambelli ali, todo mundo gordo, cara. Todo mundo com sobrepeso ali. Aí o pessoal, no calor do momento, né, correu atrás do cara. Um dos sujeitos ali sacou a arma, atirou pro alto. Para você ver como é que a lista de erros, né, aumentou. E o cara foi atirar justamente em uma área extremamente residencial, cara, cheia de prédio. Para, filho da puta! Chega! Cheia de prédio, porque se você pegar nas extremidades, ou então ali ao lado da Avenida Paulista, né, justamente onde estava a Alameda Lorena, né? Que é você descendo, né? Você descendo para o bairro dos Jardins. Se bem que ali já é o bairro dos Jardins, né? Mas você descendo ali para a região do Ibirapuera. Cara, o que mais tem ali é prédio, cara. Vou pegar as extremidades, né, e os lados da Avenida Paulista, né, os bairros de Consolação, de Bela Vista, de Vila Mariana e de Jardins, cara, só tem prédio. Aí como é que o cara vem me cometer um erro bobo desses aí, cara? Como é que vem me cometer um erro bobo desses aí? O sujeito atirar pro alto, né? Ele até pode justificar que, mas acontece que eu realmente estava no calor do momento ali, cara, mas ainda assim é uma justificativa tão imbecil quanto a sua atitude. Porque, cara, você pode ter atirado pro alto, mas o que? A bala sobe, mas ela vai descer também. Pode ter atingido alguma pessoa justamente naquele disparo ali. Pode ter atingido alguém que poderia estar ali numa sacada, numa janela, alguma coisa assim. Aí depois o negão se refugiou em um bar. A Zambelli já estava com arma em punho, né, a própria arma dela. Né, aí exigiu com que ele, né, ficasse no chão, né, para chamar a polícia. Certo? Aí eu volto de novo. Tudo isso ocorrendo, antecedendo o segundo turno das eleições, cara. Eu não acredito, apesar disso aí, eu acredito que isso aí não vai ser definidor para que os indecisos vão fazer o L, né, vão votar no Lula. Eu creio que não, justamente pela proximidade das eleições.
Cara, mas isso aí é um erro gigantesco da mesma forma. Porque, pô, cara, você pega, e eu vou repetir de novo, ela tem experiência justamente em lidar com essas pessoas aí que ficam importunando o presidente Bolsonaro. É só você pegar aquela situação, não sei se vocês se lembram, né, ocorrida há mais de um ano atrás, quando tanto o presidente quanto a Zambelli foram lá no Vale do Paraíba. Aí então ele foi interpelado por uma repórter, não sei se da Rede Vanguarda, que é afiliada da Rede Globo lá no Vale do Paraíba, no Vale do Paraíba paulista, né, não do Fluminense, que é outra afiliada, é a TV Rio Sul. É. Aí então a mulher lá ficou martelando, ficou insistindo que nas motocicletas o Bolsonaro estava sem máscara, né? Ele sempre pilota sem máscara, isso aí todo mundo sabe. Todo mundo sabe também que ele não gosta de usar máscara, nem ele e nem o Lula, né? Aí então o Bolsonaro gradativamente foi se aborrecendo, e aí ela insistiu, né? Continuou insistindo, você estava sem máscara. Aí ele acabou retirando a máscara na frente dela, e ao lado dele estava a Zambelli. Teve outra situação aí em que a Zambelli, sem a presença do Bolsonaro, havia sido interpelado por um pirralho, por um moleque de mais ou menos uns 16 anos. Naturalmente as pessoas já imaginam que ele seria do MBL, né? Mas o moleque falou que não era. Aí então ficou perguntando, ficou fazendo aquela abordagem, né, justamente a lá Mamãe Falei, a lá Arthur Moledo Duval. Ela não se aborreceu com ele. Ela não se aborreceu com ele. Você vê que a proposta desse pessoal é sempre essa, né? É aborrecer as pessoas. Você não acha que esse negão aí, quando foi interpelar a Zambelli e os cupinchas dela, não queria que ela se aborrecesse? Ocorreu não exatamente o que ele queria, né? O quê? Eu vou fazer isso e aquilo com você, eu vou te ameaçar, não. Mas ocorreu aquela situação justamente envolvendo a perseguição para cima dele, tanto que quando ele atravessou a rua, ele correu gritando socorro, socorro, porra. Até uns poucos minutos atrás ele havia xingado todo mundo. Amanhã é Lula, irmão. Tira o celular da sua mão. Amanhã é Lula, papai. Amanhã é Lula, tio. Amanhã é Lula, tio. Repete o que você falou. Amanhã é Lula, tio. Para de gravar. Vocês vão voltar pro bueiro. Vocês vão voltar pro seu bueiro porque devia ter saído, seus filhos da puta. Havia falado que amanhã é Lula, o seu bando de FDP. Xingou o pessoal lá, xingou a Zambelli também. Inclusive quando ele estava fazendo todo esse impropério aí, ele estava com as mãos nas costas, né? Justamente para que ninguém estivesse filmando, estivesse achando que ele estava prestes a agredir ela. E ela inclusive estava tocando no peito dele, né? Você vê que há série de erros, né? Uma série de erros que a Zambelli fez. Aí ocorreu aquele tipo de situação, né? Ela tropeçou no meio fio, o negão lá aproveitou para correr, o negão gordo, aí gritou socorro, socorro, um babaca, segurança da Zambelli deu um tiro pro alto, pegaram ele, quando ele estava no bar, e foi isso, certo? Aí então penso que, cara, é atitude de amador, cara. A Zambelli já está acostumada com esse tipo de abordagem, já está acostumada com petista, com gente do MBL, né? Eu acho que ela já se deparou com alguém do MBL tentando puxar o tapete dela, e ela veio cometer esse erro, cara. Aí depois ela havia falado que não havia sido agredida, porque já estava pipocando justamente o bafafá de que ela havia sido agredida. Eu achava que só o Bolsonaro tinha uma assessoria de merda. A própria Zambelli, cara, que se você pegar esse tempo aí em que ela tá justamente sendo papagaio de pirata do Bolsonaro, ela sempre havia agido como uma pessoa mais centrada, como uma pessoa inteligente. Aí ocorreu esse tipo de coisa aí. Ela não deveria ter ido atrás do cara, ela deveria ter também falado pro pessoal, para os seguranças dele não irem atrás dele, porque fizeram justamente o que ele queria. Fizeram o que ele queria, não exatamente como ele queria, no sentido de agredi-lo, né? Mas ocorreu a correria, ocorreu o se fazer de vítima. Engraçado, cara, você pega, como eu havia falado, todo mundo gordão. A Zambelli estava vestindo, não sei se uma botina, né? Ela já tinha dificuldade para correr, né? Caraca, maluco.
todo mundo gordão. Então, finalizando esse papo aí, bom, eu acredito que o Jair Bolsonaro seja reeleito, né? Eu acredito que ele vai ser reeleito. Inclusive eu votei de manhã, foi o que? Foi umas 8 e pouca da manhã. Mas eu penso assim, cara, tá na hora desse pessoal começar a ter um mínimo de inteligência para lidar com esse pessoal de esquerda, cara. Tá na hora dessa galera aí começar a pensar. Porque se você pegar justamente essa galera, se você pegar o pessoal um pouco mais comedido, tipo essa aí do MBL, né? Cara, não dá atenção. E você também estende esse tipo de tática pro pessoal petista, cara. Você geralmente não deve dar atenção pra essa galera. Você já tá errado justamente, se você fizer o contrário. Já tá errado. É tipo você discutir com uma feminista, cara. A não ser que você seja pago pra isso. Você acha que ela vai mudar de ideia em relação ao que ela pensa? Claro que não, cara. Obviamente que não. Então você só estaria perdendo tempo. Então, o mínimo que você deve fazer, o que geralmente você deve fazer é deixar a pessoa falando, deixa ela xingar, cara. Porque além dos lados estarem estabelecidos, você pode acabar caindo justamente numa armadilha. Tipo que aconteceu evidentemente, né? Então, sim, eu lembro de ter visto um react do canal Café Play Games, canal que eu acompanho já faz um bom tempo. Ele fala de política, de geopolítica, né? Então inclusive ele havia pegado uma reportagem lá do SBT Brasil. SBT Brasil que inclusive está como âncora uma mulher que não consegue conter os seus sentimentos, né? Já vi matérias aí onde ela estava apresentando, né? Aí acabou de apresentar a reportagem, ela ficou chorando, cara. Ficou chorando diante das câmeras. Pra que isso? Cara, eu penso assim, você sendo âncora, você sendo repórter, você tem que tratar o seu telespectador com respeito, cara. Mas acontece que ela é um ser humano, cara, mas independente disso aí, cara, a pessoa que tá vendo o telejornal, ela não é obrigada a passar por esse tipo de experiência, de ver o âncora chorando, de ver o âncora fazendo comentáriozinhos pessoais. Tá certo que o jornalismo hoje em dia, ainda mais se você pegar o impresso, também é opinativo, né? É opinativo. E inclusive as pessoas fazem isso aí de propósito, justamente para ter aquela, entre aspas, conexão com o telespectador, com o leitor. Mas acontece que você pega que essa questão de jornalismo opinativo, o pessoal ele pende para um lado político. Ele pende para um lado político. De qualquer forma, eles estão querendo te manipular. Então você pega que o jornalismo opinativo é um desserviço, cara. É muito melhor você agir, né, como antigamente, né, você tendo um âncora, entre aspas, robô, né, que só tá ali só para apresentar a notícia e pronto, acabou, cara. Ele não tá aí para comentar ou então para ficar explicitando expressões, né, tipo que faz o William Bonner, né, expressões para mostrar que tá descontente com a matéria. Porra, cara, isso tudo é desnecessário. Isso tudo. Então, ele também havia falado que a Zambelli, ela é gostosa, tipo a Joyce Hasselman antes dela ter virado Peppa Pig, né? Antes dela ter engordado pra caramba. Mas, bom, isso aí não tem nada a ver com nada também. E, inclusive, ele também havia dito que a Zambelli tem um penteado que se parece até com o do Ronald McDonald, né? Com o mascote lá do McDonald's. Cara, eu nunca havia imaginado isso aí. Nunca havia imaginado isso. Mas o ideal pra Zambelli, pra finalizar esse papo de uma vez, seria ela parar de ficar dando atenção pra esquerdista que quer provocar, cara. Parar com isso. Para com isso. E inclusive eu pego isso aí para ver se ela consegue sobreviver na política, cara. Porque não importa se ela tiver tanta gente aí do lado dela, gente que pode garantir aí diversas eleições, certo? Mas da mesma forma ela pode afastar pessoas que
por enquanto estão colocando ela em alta conta. Então é uma questão de inteligência ela parar de ficar dando atenção para esse pessoal. Tem que parar com isso.